Sabe qual que é a parte mais difícil para ganhar dinheiro na internet? Não é tráfego, não é funil, não é copy e nem nada do tipo. É você manter a sua sanidade mental. É isso. É sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. E é algo que a grande maioria das pessoas do mercado escondem, só que, cara, eu já vi muitas pessoas que vieram falar comigo, tanto em eventos presenciais quanto no Instagram, de que começaram, ou melhor, tentaram começar no mercado, desistiram no meio do caminho, ou até pessoas que já estão faturando, mas não conseguem escalar. Ou às vezes estão faturando, estão estagnadas e se sentem frustradas. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês. É algo que eu considero primordial para você continuar tendo resultado, caso você já tenha, ou se você quer entrar no mercado, cara, isso é essencial para você ter resultado, tá? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. E bom, eu entrei no mercado em 2020 e quando eu entrei no mercado em 2020, eu entrei com a cabeça de realmente ter um negócio digital. Eu não queria uma renda extra, eu queria um negócio digital. Então, cara, nessa parte eu já acredito que eu entrei com a cabeça certa, que é o que eu recomendo que você faça. Você entrar com a cabeça de realmente construir um negócio digital. Só que, mesmo assim, eu fui pego por essa falta de sanidade no meio do caminho. E por que isso? Porque quando a gente para reparar no marketing brasileiro ali, as formas que os players fazem o marketing deles, óbvio que tem exceções, mas vamos falar sobre a maioria aqui. É um marketing bem agressivo, galera. É um marketing assim que basicamente diz que é algo muito simples, muito rápido, que, sei lá, em um mês você vai estar multimilionário. É tipo isso, sabe? E sabe qual que é a verdade? Isso é tudo mentira. Não é assim que funcionam as coisas. Óbvio que o mercado digital, para mim, é um dos melhores mercados que tem, é um dos mercados mais prósperos, é um dos mercados mais democráticos, porque você não precisa de muita coisa para você adentrar no mercado. Eu mesmo, quando eu comecei, eu tinha um PlayStation 4, eu vendi meu PlayStation 4, juntei um dinheirinho e comecei o meu negócio. E estamos aí até hoje. Então, ele é muito democrático. É muito simples, você consegue entrar no mercado até sem gastar nada, gastar absolutamente nada. Então, isso faz com que o mercado seja muito atraente, porque você tendo uma barreira de entrada praticamente zero, com um potencial gigantesco, cara, isso é um prato cheio para você fazer um marketing extremamente agressivo. E quando eu entrei no mercado e eu comecei a ter resultados, eu confesso para você que, cara, não foi difícil para eu ter resultado. Eu basicamente fiquei estudando ali 6 meses. Essa foi a parte difícil. Mas eu queria estudar porque, cara, é igual eu falei, eu entrei com a cabeça de ter um negócio, falei, não, preciso entender isso. Vou estudar 6 meses para entender. E depois que eu estudei, que eu realmente coloquei em prática, no meu primeiro dia eu já fiz a minha primeira venda, aí depois logo veio a segunda, a terceira, enfim. Então, eu podia excluir essa parte aí da minha fala de que eu estudei 6 meses. Eu podia falar que eu estudei um pouco e logo eu tive resultado em um dia, que é o que a grande maioria faria, porque o marketing é muito agressivo, tá? Então, eu vejo que as pessoas, elas acham que é mágica. Muitas pessoas chegam na minha caixinha de pergunta lá, quando eu coloco no Instagram, se você não me segue lá, @italo.gsb, Italo com dois L's, tá? As pessoas falam que vão desistir, que não estão tendo resultado, tal. E cara, elas esquecem que isso faz parte do jogo, você está em processo de aprendizado. Uma criança, quando ela nasce, ela não nasce e já começa a andar. Porque senão não seria um bebê, seria um monstro. Primeiro ela vai crescendo, aí depois ela tenta engatinhar, aí vai, começa a engatinhar ali, aí depois ela tenta começar a levantar, aí ela cai, vários tombos, até que demora um tempo que ela começa a ter resultados. E no digital é assim que funciona também. Só que a diferença é que você consegue sim ter resultados mais rápidos. Você consegue sim fazer sua primeira venda mais rápida. Você consegue sim já ter uma nova renda de forma mais rápida. Isso é totalmente possível.
Só que quando você começa a ter uma nova renda, você quer mais. Você quer cada vez mais, você quer vender cada vez mais, você quer ver cada vez mais aquela notificação caindo e você procura estudar cada vez mais, você procura trabalhar cada vez mais. E aí entra uma coisa muito, muito, muito perigosa que é a tal da comparação. Você começa a comparar com outros players do mercado, comparar com outras pessoas. E na verdade isso não faz sentido nenhum e eu vou te explicar o motivo. Cara, eu moro aqui em São Paulo, Barueri no caso, mas já morei um bom tempo em São Paulo. E graças a Deus eu convivo hoje aí com os maiores players aí do digital do Brasil. E cara, uma coisa eu posso te dizer assim, com toda a sinceridade do mundo. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo é o que parece. Então é isso. É uma das coisas assim mais importantes que eu aprendi aqui em São Paulo. E eu quero dar um exemplo para vocês aqui bem assim marcante para mim, que foi logo quando eu entrei na Marçal Digital. Eu já fazia lançamentos, eu já tinha resultados e, cara, eu tava com os resultados ali estagnados e tava querendo crescer. Eu lembro que eu tinha um sócio, o Thiago, e a gente sempre ali discutia no bom sentido, né? Discutia para crescer mais, crescer mais. E, cara, uma coisa que a gente discutia bastante era a questão dos processos, que a gente fazia tudo meio que amadorzão ainda, tipo, no WhatsApp, as coisas no WhatsApp e tal. E, cara, a gente tava ali fazendo 6 dígitos ali nos lançamentos, e aí a gente sempre discutia, tipo assim, cara, a gente precisa profissionalizar mais. A gente precisa profissionalizar mais, porque senão a gente não vai pro próximo nível do jogo. A gente precisa profissionalizar. E, cara, eu perdi as contas o tanto das vezes que a gente teve umas discussões calorosas, digamos assim, com esse tema. Várias e várias vezes. E, cara, quando eu entrei aqui na Marçal Digital, irmão, os caras faziam exatamente a mesma coisa que a gente fazia. Com o exato amadorismo, entre aspas, que a gente fazia. De colocar as coisas no Drive, de administrar tudo por WhatsApp, Google Docs e tal. Cara, era exatamente a mesma coisa. Os caras estavam fazendo múltiplos milhões nos lançamentos, 8 dígitos nos lançamentos, fazendo o simples. Mas o que acontece? A gente não sabia, velho, e basicamente os caras também não vai ficar falando sobre isso, entendeu? Então, você tá entendendo o que eu tô dizendo aqui? Que a gente tava se matando mentalmente com uma parada que não tinha nada a ver. Que tinha outra pessoa fazendo exatamente a mesma coisa e tendo um baita resultado. Então, o simples funciona, galera. O simples funciona, porém, o que você precisa entender? Quando a gente está falando ali da internet, a gente está basicamente falando de um negócio, igual eu falei para vocês antes. E esse negócio, ele precisa de um tempo de maturação. Na internet as coisas acontecem muito mais rápidas que o negócio físico. E eu sei que vocês devem ter ouvido pra caramba isso daí já. Que a internet é muito mais rápida, que um ano na internet equivale a 10 anos no físico e tal. E eu concordo. Só que, cara, existe um tempo, do mesmo jeito. Às vezes cara, eu conheço pessoas aí que tá ganhando 20, 30 mil por mês e se acham um merda no digital. Porque olha no Instagram ali de outros players, os caras estão faturando milhões ou estão induzindo as pessoas a acreditar que estão faturando milhões. Galera, uma coisa que eu aprendi aqui em São Paulo, convivendo aqui com a galera, é que hoje eu não acredito em nada que eu vejo no Instagram. Eu não acredito. Por quê? Porque é muito fácil de você manipular as pessoas lá. Eu conheço várias e várias e várias pessoas que têm um Instagram lindo, maravilhoso. Elas falam muito bem. Cara, o Instagram delas é impecável. Mas não tem resultado, galera. Não tem resultado. E o que faz elas venderem é o que elas mostram no Instagram. É a ilusão que elas vendem no Instagram, entendeu? Então, cara, eu não tô falando isso aqui pra te falar que é tudo ilusão, que não é. Tem sim pessoas que ganham muita grana no digital. O Marçal ganha muita grana no digital. Só que a grande maioria das pessoas mostram algo que elas não são.
na realidade. Por quê? Porque isso vende. E aqui vai uma verdade dura para você engolir. Quando você começa no digital ou você está tendo resultado no digital, o que você precisa entender, meu amigo? A gente vive numa bolha. Numa bolha. Às vezes, as pessoas acham que o digital é gigantesco e que é super normal e tal. E, cara, beleza. Concordo com você. Só que ao mesmo tempo não é. É uma bolha. As pessoas desacreditam o tempo inteiro e você precisa manter a sua sanidade mental para se blindar das pessoas que não acreditam, mesmo se você já tem resultado. Eu vou dar um exemplo para você meu mesmo. Quando eu entrei no digital, meus pais me apoiaram bastante para eu entrar no digital. Meus pais sempre me apoiaram e eu dou graças a Deus por isso. Porque eu vejo que não é isso que acontece com a maioria. A grande maioria das pessoas que vêm conversar comigo vem falar para mim assim: Ítalo, meus pais não me apoiam, o que eu faço? Não tem o que fazer, meu amigo, é você ter resultado. Se você ter resultado, você vai mostrar para eles que isso funciona e acabou. É isso. Então você tem que manter sua sanidade. E, enfim, voltando ao assunto dos meus pais, que eu falei que eles me apoiavam. Beleza, começou assim, eles me apoiaram e eu tive resultados. E, cara, tive ali alguns anos com ótimos resultados e tal. E chegou um momento que veio uma fase ruim. Veio a pandemia e veio uma fase ruim ali. E, cara, passou a não dar certo. Eu não tinha network ali para poder trocar informação, o que estava acontecendo, o que está dando certo, o que não está dando certo. Que isso é muito importante no digital. E, cara, meus pais passaram a não acreditar mais no mercado. Já começaram a falar para eu ver outra coisa, tal, porque aquilo não dava certo, e papapá. E eu já tinha resultado, eu já tinha tido ótimos resultados na internet. Então, se você tem resultado, você precisa ter uma sanidade mental. E se você não tem resultado, você precisa ter também, porque quando a gente está falando do mundo físico, a gente quando, sei lá, imagina uma loja que ela acabou de abrir. Você vê as pessoas entrando na sua loja ou você vê as pessoas não entrando. Se você vê que as pessoas não estão entrando, você vai ver por que as pessoas não estão entrando. Aí você coloca alguma coisa lá na frente, alguém fazendo uma locução, chamando as pessoas, coloca aqueles bonecos e fica balançando assim, ó. Sei lá. Você vai fazer alguma coisa do tipo. E aí você vai ter resultado. As pessoas vão começar a entrar, você já sabe o que precisa fazer. Mas na internet não é bem assim que funciona. Você não vê as pessoas entrando na sua loja. Você vê as pessoas clicando na sua página, aí você vê depois as pessoas indo para o checkout e possivelmente comprando. Só que o fato de você não ver, você não enxergar com seus olhos pessoas indo, entende? Isso faz com que você duvide, isso faz com que ataque sua ansiedade, que você queira desistir, que você ache que não é para você. Então, uma das coisas mais valiosas que eu aprendi no mercado até hoje é você cultivar e manter a sua sanidade mental para você conseguir ir dando os próximos passos. Porque no final das contas é você e você. Não é uma profissão comum, não é uma profissão tipo um advogado, não é uma profissão tipo um engenheiro, que qualquer pessoa que você vai conversar, a pessoa vai falar, é válido. Aqui é um pouco diferente, a gente vive nessa bolha. Então, é algo que dá resultado demais, mas é algo que também vai exigir de você. Só que aqui vai a boa notícia. Quando você vai empreender, qualquer negócio que você vai empreender, você precisa ter essa sanidade, cara. Qualquer área, qualquer tipo de empreendimento. Então, se você é uma pessoa que depende da opinião dos outros, se você é uma pessoa que de repente trava no primeiro obstáculo, tal, irmão, não, no digital não é para você. De verdade. Digital não é para você, porque basicamente, irmão, cada um tem o seu período para ter resultados no digital. Resultados que eu falo é resultados consideráveis, tá? Não estou falando resultado de, sei lá, você fazer uma rendinha extra, não. Resultado para você viver do mercado e você ter uma vida legal. Não estou nem falando de você ser rico, estou falando de você ter uma vida legal. Então, às vezes, para algumas pessoas, esse resultado é 2, 3 meses. No meu caso, foi 6 meses. Para outras pessoas é 1 ano, para outras pessoas é 2, para outras pessoas é 3.
Depende de como você está cultivando a sua sanidade. Depende. Você está cultivando ela para você blindar ela, para você deixar ela forte cada vez mais, ou você está deixando ela frágil cada vez mais? Você está se comparando com outras pessoas. Aí, nessa comparação, você começa a pular de galho em galho. E não se engane, isso não acontece só com quem está começando no digital. Acontece com quem já tem resultado também. De sempre olhar ali a grama do vizinho, achar que está mais verde, aí pum, vou fazer essa estratégia. Ah, e não deu certo. Ah, mas aquela outra estratégia ali tá dando certo. Aí pum, vai naquela estratégia. E não é bem assim que funciona, galera. Tem que focar. Tem que escolher um caminho e focar. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreve nesse canal e vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço aí, tchau, tchau.